no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Prefeitura de São José dos Campos assume gestão do aeroporto Ernesto Stampi. Lote de insumos da Coronavac chega a São Paulo. Mulher que teve casa incendiada morre em Pindamonhangaba. 5 suspeitos do assalto em Criciúma são presos. E quinta-feira tem a coluna Games and Tech com Armindo Ferreira. Isso e muito mais agora no Abre Aspas. Quinta-feira, 3 de dezembro. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma edição de Abre Aspas nesta quinta-feira e, como alguns queiram, a pré-sexta, sempre ressaltando que a sua participação aqui no jornal conosco é muito importante, seja através das diversas mídias sociais da SP-Rio+, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp também. Para você também que assiste o jornal aí na Fink TV, tem o nosso WhatsApp, o telefone é o 12 99240 0771 e essas e todas as matérias estarão atualizadas no portal sprriomais.com.br. E a galera já está comentando aqui, Glauco, o Valderi Teixeira, Ana Souza, Eulália Ferreira Teixeira mandando bom dia pra gente. Ótimo dia para vocês e vamos para mais uma edição de Abre Aspas. Pois é, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham. Sempre, claro, um prazer e um privilégio ter a audiência de todos vocês. E começamos com uma notícia boa para São José dos Campos e para a RM Vale. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou ontem que irá assumir a gestão do aeroporto Professor Urbano Ernesto Stampi. O convênio, assinado junto ao Ministério da Infraestrutura, tem validade de 35 anos. Segundo a Prefeitura, é prevista a concessão do aeroporto para a iniciativa privada. A Infraero deve ficar à frente do espaço até 31 de dezembro de 2021, mas pode sair antes, caso o processo seja finalizado de forma prévia ao período. Em coletiva, o prefeito agradeceu ao governo federal e defendeu que a concessão deve permitir uma melhor atuação ao aeroporto. Abre aspas. Eles tiveram sensibilidade de entender que o município poderia assumir o aeroporto para dar um destino futuro ainda melhor para a nossa cidade, afirmou o prefeito Felício Ramute. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, José Melo de Melo Correia, apontou que a medida pode fomentar voos comerciais com características regionais, como facilitar a chegada a destinos relativos ao turismo religioso e ao litoral norte. Segundo a Prefeitura, estudos devem ainda avaliar a possibilidade da vinda de voos internacionais de passageiros para a cidade. A expectativa é a de que a mudança também seja positiva para o terminal de cargas, que hoje registra queda nos volumes recebidos em relação ao mesmo período do ano passado. Excelente notícia, né, Douglas? Exatamente, Glauco. Estive ontem presente na coletiva de imprensa e basicamente aconteceu o seguinte: o aeroporto de São José dos Campos era um aeroporto que tinha concessão aí da Infraero e de outros órgãos do governo federal e houve uma boa conversação entre o DCTA, a Infraero, o Ministério da Infraestrutura, a Prefeitura de São José dos Campos, para que esse aeroporto, a partir aí de dezembro de 2021, fosse passado, obviamente, uma concessão para a Prefeitura, ou seja, o aeroporto foi municipalizado. Agora, a partir disso, a Prefeitura, com essa municipalização, vai conceder o aeroporto à iniciativa privada, ou seja, alguma empresa vai administrar o aeroporto.
Vale frisar que o aeroporto de São José dos Campos é um aeroporto internacional de cargas, ainda não de passageiros. A prefeitura, inclusive, deu indícios que esse aeroporto, como o Glauco bem disse na matéria, pode vir a ser internacional para voo de passageiros. Muito bacana essa notícia e muito bacana principalmente toda essa conversação, porque a gente sabe que o aeroporto de São José dos Campos, a pista principalmente do aeroporto, é uma pista que é utilizada por diversas áreas, governo federal, Embraer, município, empresas, Infraero, enfim. Então essa boa relação aconteceu e a gente espera que a partir aí do ano que vem o aeroporto de São José dos Campos tenha uma utilização melhor, visto aí a sua capacidade de pista, capacidade de carga e também localização estratégica que a nossa cidade tem. Indiscutivelmente uma ótima notícia, como eu disse, não só a São José dos Campos, como também ao Vale do Paraíba. Pessoalmente eu posso dizer uma coisa, a primeira vez que só eu, fiz algum evento ou fiz alguma cobertura relacionada a isso daí, na verdade eu fiz até o cerimonial do evento, foi em 1997. As promessas continuam as mesmas e os problemas também. Desejo do fundo do meu coração que efetivamente isso finalmente se concretize. Eu não vou fazer as contas, mas espero mesmo firmemente que a gestão de Felício Ramute tenha finalmente competência sobra, não tem problema nenhum, mas que finalmente tenha a sorte de fazer com que isso aconteça. Está de parabéns mais uma vez São José dos Campos, está de parabéns aqui a RM Vale, mas é mais um filme que nós já vimos. Espero realmente que dê certo desta vez. E a Câmara de Jacareí aprovou ontem projeto do prefeito Isaías Santana que propõe recuperação fiscal com anistia parcial de valores de multa e juros de débitos tributários e não tributários. O texto, enviado à Câmara em 16 de novembro, passou com unanimidade pelos vereadores. No texto, o governo autoriza a anistia de valores de multa e juros de mora de débitos com valores atualizados monetariamente, inscritos em dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente. Para aderir ao programa, o contribuinte deve emitir o boleto e efetuar o pagamento entre 1º de janeiro e 20 de janeiro de 2021, com aí 90% de desconto dos valores de multa e juros de mora. No caso de débitos ajuizados, a anistia fica condicionada ao pagamento das custas judiciais e de 10% de honorários advocatícios, sob o valor da dívida principal atualizada. Segundo a Prefeitura, o projeto viabiliza a superação da situação transitória de crise econômica gerada pela pandemia. Pois é, Glauco, mais uma notícia positiva nessa edição do Abre Aspas. Toda vez que a gente fala sobre negociação de dívidas, é uma notícia positiva. A gente sabe que, infelizmente, com essa pandemia do coronavírus, o número de inadimplentes está crescendo no Brasil. E toda vez que a gente tem uma notícia aí da prefeitura, ou seja, do órgão municipal, tentando renegociar dívidas com os munícipes, é muito bom, tanto para a cidade que vai receber estas dívidas aí, que pode melhorar o orçamento municipal, tanto para quem está devendo, que obviamente ninguém gosta de estar devendo. As pessoas devem porque não tem dinheiro para pagar. Então a gente espera que essa medida da Prefeitura de Jacareí na prática funcione, né? E os cofres da Prefeitura aí, entrem em acordo com os munícipes para que os bons pagadores sejam aí retificados agora com essa medida da Prefeitura de Jacareí. Pois é. E acidente entre caminhões interditou a Dutra por quase 2 horas na tarde de ontem, no trecho de Jacareí. As duas pistas chegaram a ser interditadas após a colisão. Ambas foram liberadas após as 13 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão traseira envolvendo 3 caminhões aconteceu por volta das 11 horas e 20 minutos na altura do quilômetro 164, logo após o pedágio, sentido Rio de Janeiro. As circunstâncias serão apuradas, mas inicialmente a batida teria acontecido após outra colisão entre carros. Os veículos pesados não conseguiram frear e colidiram entre si. Uma pessoa ficou presa nas ferragens, foi levada para o hospital em São José dos Campos. Outras 4 tiveram ferimentos leves.
Glauco, antes da gente começar a entrar agora nos boletins de polícia, que infelizmente nós temos que noticiar, queria agradecer a todo mundo que está comentando, né? Temos aqui o Zoroastro da Silva parabenizando a Prefeitura de São José dos Campos e ressaltando, obviamente, a estrutura do aeroporto de São José dos Campos, falando que não necessariamente pode ser utilizado o aeroporto para o transporte de passageiros, visto que o aeroporto de São José dos Campos é um excelente terminal de cargas. Obrigado pela participação, Zoroastro. O Mauro Toledo falando aí, reclamando da cidade de Ubatuba, do caso do lixo, do trânsito, multas, enfim. O pessoal comentando aqui, deixa eu pegar aqui mais alguns comentários. A Ana Souza elogiando nossa camisa, muito obrigado, Ana Souza. Nossa camisa aqui é um patrocínio da Growing, aqui de São José dos Campos. Inclusive, a Ivonete Souza está mandando um bom dia pra gente. Bom dia para você também, Ivonete. Muito obrigado pelas participações, Ana Souza. Vale frisar que o aeroporto de São José dos Campos até dezembro de 2021 estará sob o comando aí da Infraero, não 2020. Obrigado pela participação, Ana Souza. Continuem participando, interagindo com a gente. A gente gosta muito desse bate-papo com vocês. Repetindo, é um prazer tê-los conosco. Uma notícia bem triste. Morreu nesta quarta-feira Laísa Mara Ribeiro, mulher de 23 anos, que teve 90% do seu corpo queimado depois de ter sua casa incendiada por um vizinho em Pindamonhangaba. Ela estava internada no hospital regional. Suas duas filhas seguem internadas em estado grave. Laísa teve a casa invadida na segunda-feira por seu vizinho, enquanto estava sozinha com duas filhas. O homem invadiu o imóvel para furtar itens. Durante a ação, ele percebeu que tinham mais pessoas na casa e ateou fogo em um colchão do quarto que as vítimas estavam. O homem foi preso em flagrante e está detido no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. Pois é, Glauco, mais um caso trágico que fica até difícil comentar aqui no Abre Aspas, mas vale frisar, por exemplo, agora com quem ficarão essas crianças, né? Obviamente esse homem invadiu esta casa quando estava sozinho, a mãe com duas filhas, enfim. Uma notícia trágica que a gente traz aqui também nessa edição de Abre Aspas. E em São José dos Campos, um homem de 43 anos agrediu o cobrador de um ônibus nesta terça-feira após se recusar a usar máscara de proteção. Pois é, o caso aconteceu por volta das 15 horas e 40 minutos na linha 237, que faz o percurso entre o Novo Horizonte e o Jardim Aquários. Segundo testemunhas, o cobrador de 53 anos teria solicitado ao homem que estava com a máscara abaixada que a utilizasse corretamente. Mas o homem teria se recusado, o que gerou discussão e agressão do cobrador. O motorista do ônibus seguiu até o batalhão da Polícia Militar e o caso foi registrado junto à Polícia Civil como lesão corporal. Puxa vida. Meu Deus do céu. A gente vê, Douglas, isso já está tão intrínseco em todo mundo aqui e a gente vê pessoas que ainda insistem numa coisa óbvia e ainda partem para uma agressão com um cobrador que estava trabalhando e cumprindo o dever dele. É um absurdo, né? Exatamente, Glauco. Vale frisar que aqui no estado de São Paulo e em São José dos Campos, todos os lugares públicos são obrigatórios o uso de máscara, inclusive no transporte público. Quando você vai entrar no famoso busão, no ônibus, tem uma plaquinha logo ali na entrada, obrigatório o uso de máscara facial. Portanto, a gente começou o jornal falando de acordos, né? Por parte da Prefeitura de São José dos Campos, Prefeitura de Jacareí. Às vezes acontece a gente abaixar a máscara ou esquecer, e o cobrador fez o lembrete. Agora, partir para agressão não tem nem o que falar sobre essa notícia, total ignorância por parte desse senhor. A gente espera aí que agora a polícia, a justiça, enfim, seja feita com esse cobrador que, como o Glauco falou, estava trabalhando e fazendo a sua função, que é pedir para o senhor colocar a máscara. Enfim. É terrível. A joseense, responsável pela operação, afirmou em nota que o transporte público leva à população um serviço de qualidade essencial à comunidade e qualquer dano a ele ou a seus colaboradores acarreta, claro, graves prejuízos à própria sociedade. Conforme determina a legislação estadual, o uso de máscara de proteção, lembrando, é obrigatório em todos os espaços públicos do Estado. Lamentável o pseudo-valentão aí.
A Prefeitura de São José dos Campos confirmou 2 novas mortes decorrentes do novo coronavírus e chegou ontem a 497 óbitos com a doença. O número de casos confirmados chegou a 21.383. Segundo a Secretaria de Saúde, as vítimas mais recentes foram 2 homens, um de 72 e outro de 73 anos. Ambos faleceram na terça-feira no Hospital Municipal. 19.709 pessoas já se recuperaram. O número de casos suspeitos está em 4.589. Isto não acabou. Vale frisar, Glauco, que o número de casos suspeitos está crescendo dia após dia. Isso significa que mais pessoas estão tendo sintomas da doença e estão procurando serviços públicos de saúde. Isso aí nas próximas semanas podem ou não vir a serem confirmados mais casos na nossa cidade. Portanto, como o Glauco bem falou, essa doença ainda não acabou. E no total aqui em São José dos Campos, como o Glauco bem falou, são 21.383 casos confirmados desde o começo da pandemia, sendo que hoje na cidade nós temos aí cerca de 1.180 casos ativos, ou seja, mais de 1.000 pessoas com casos ainda confirmados e com a doença ainda em vigência em São José dos Campos. Desse aí nós temos cerca de 80 internações na cidade, sendo que 44 são de pessoas que estão confirmadas e 43 aí de pessoas que estão com suspeita da doença, mas estão internados aí devido aos sintomas fortes. Enfim, vale frisar, a pandemia ainda não acabou. Vamos utilizar máscara sempre que tiver em qualquer ambiente público ou aí perto das pessoas que a gente gosta. Vale frisar que toda vez que você entrar ou sair de um ambiente tem que lavar as mãos e, por favor, vamos evitar aglomerações. Medidas que a gente consegue tomar, obviamente, cada um aí fazendo um pouquinho da sua parte. Pois é, nós vamos a um rápido intervalo e eu quero fazer um convite a todos vocês. Aqui no terceiro bloco nós vamos conversar com Thales Manetti, economista e assessor de investimentos, sobre um assunto muito interessante, particularmente agora no final do ano, que é exatamente o crescimento da procura pela previdência privada. Então, no terceiro bloco, teremos aí uma entrevista muito interessante de um assunto que está muito em voga aí. Fica aqui o convite. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Convidamos você a ressignificar pequenas coisas da vida, as mais simples, as que realmente importam, mesmo que de forma diferente. Desejamos que possam acontecer. Sorrisos carregados de afeto, carinhos confirmados pelo olhar, novas declarações de amor, encontros inesquecíveis, abraços para sempre, esperança por tempos melhores. Aproveite o novo, ele gosta de você. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. A cada passo que damos, aprendemos que ser parte é muito mais que pertencer. Sabemos que ser parte é se preocupar com as pessoas e deixar um legado para o mundo. Seja parte. Inscreva-se. Vestibular Univap. Lote com uns 600 litros de matéria-prima da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, chegou hoje a São Paulo.
Segundo o governador João Dória, até o início do próximo ano, o governo deve receber as mais de 46 milhões de doses previstas. Essa é a segunda remessa de encomendas do governo estadual do laboratório chinês. A primeira foi com as 120 mil doses de vacinas prontas lá em 19 de novembro. Os insumos são aí os ingredientes necessários para a finalização da vacina no país. Caberá ao Butantan concluir a etapa final de fabricação. Esta carga pode virar até 1 milhão de doses de vacinas. Pois é, Glauco, vale frisar que o governador João Dória esteve presente na chegada dessa carga aqui em São Paulo, né? É um lote de 600 aí, deixa eu pegar aqui o número correto que o Glauco falou na matéria, são cerca de 600 litros a granel de doses da vacina, que, como o Glauco bem falou, podem render 1 milhão de doses. 120 mil já foram entregues e o governo do estado de São Paulo prevê até aí o meio do ano que vem 46 milhões de doses da vacina da Coronavac, o que seria suficiente para imunizar todos os habitantes do estado de São Paulo, visto que o estado tem cerca aí de 44 milhões de habitantes. Então vamos aguardar mais uma importante notícia aqui no Abre Aspas com relação à vacina que está dominando o noticiário nacional essa semana aqui no Abre Aspas, né, Glauco? Nem fale, nem fale. E olha só, passadas as eleições municipais, o Congresso Nacional, lembra? Então, o Congresso Nacional retomou os trabalhos nesta semana com o desafio de aprovar matérias importantes nas 3 semanas que sobram até o início, sabe do quê? Do recesso parlamentar, que oficialmente começa em 22 de dezembro. No entanto, a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, previstas para 1º de fevereiro do próximo ano, adivinha se não, vem provocando fissuras e atritos entre partidos do Centrão e o atual comando do Legislativo, travando, claro, a pauta. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer aprovar a PEC da reforma tributária na Casa ainda em dezembro. Já o Centrão não aceita e decidiu obstruir as votações no plenário. A avaliação de parlamentares desse grupo é de que a aprovação da reforma cacifaria Maia para se reeleger ou eleger um sucessor de seu agrado no comando da Câmara em fevereiro. E Glauco, a gente acaba muitas vezes não percebendo como isso acarreta na prática aqui a nossa vida no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A privatização dos Correios é um dos planos do Ministério da Economia. Porém, por causa desse recesso aí das eleições, agora o recesso de fim de ano, todo esse atraso que está ocorrendo para definir o novo presidente da Câmara, visto que é o presidente da Câmara que coloca as principais pautas em votações, a privatização dos Correios, que estava prevista até para o fim desse ano, foi encaminhada aí para dezembro de 2021, mais um ano para trás. Então, obviamente que todo esse atraso prejudica diretamente os planos de votação, seja dos deputados, dos senadores ou do próprio governo federal. Enquanto isso, o Brasil fica em segundo plano. Vale frisar, Câmara dos Deputados tem prevista em Constituição recesso, no geral, no ano de 55 dias. Então eles devem estar retornando lá para o dia 1º de fevereiro do ano que vem. Depois do dia 22 de dezembro até 1º de fevereiro do ano que vem. Eu enfatizo e repito o que eu já venho dizendo há bastante tempo aqui. A categoria, o nível dos nossos políticos está baseado não em sua grande maioria, no que diz respeito ao bem do Brasil. A base, a prioridade 00 de todas as suas excelências está voltada para a sua reeleição. Isto fica absolutamente claro com isso aí. Ponto 2. O Congresso Nacional e o nosso Senado tiveram nada mais, nada menos do que um ano de férias por conta da pandemia. Todos eles receberam religiosamente os seus salários, que não sofreu nenhum tipo de redução, e ficaram em casa. O Centrão vem agora e trava tudo para acontecer. Aparecido da pandemia, ou melhor, da quarentena,
senhor Rodrigo Maia tem pressa para fazer as coisas ainda em dezembro. Lembrando que hoje já é 3 de dezembro aí. Isto é uma vergonha total. Nós não podemos esquecer. Eles ficaram no bem bom, cumprindo uma tabela mínima no Congresso e no Senado. Problemas gravíssimos que o nosso país tem foram jogados para escanteio. Tudo o que interessa para todos que estão lá é a reeleição. Imagine por quê. Fica por sua conta. Mais uma vez, não vamos perdoar estes políticos. A nossa vingança e a nossa meta é na hora do voto. É uma palhaçada o que foi feito com o brasileiro nesse ano, no que tange aos nossos políticos em todos os sentidos. E olha que boa notícia, hein? A Petrobras informou que elevará em 5% o preço médio do gás de cozinha a partir de hoje. Os reajustes são aplicados às distribuidoras. Com isso, o preço médio da Petrobras às revendedoras será equivalente a R$ 33,89 por botijão de 13 quilos. Com o reajuste, o produto passa a acumular no ano alta média de 21,9%, ou R$ 6,08 por botijão. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, na última semana de novembro, o preço médio do botijão praticado no país era de R$ 73,22. Pois é, Glauco, a gente está falando esse ano aí que o governo está tentando frear a inflação desde o começo do ano, crescimento, como você falou aí, de 21,9% no preço médio do gás de cozinha. Então, obviamente que alguns elementos estão tendo sim uma inflação, como a gente está vendo aí, de 20% no ano. Pois é. População, diletos eleitores, atenção a tudo o que está acontecendo, principalmente naquelas ditas notas de rodapé. Muita atenção. 5 homens suspeitos de participar do roubo a uma agência do Banco do Brasil, em Criciúma, Santa Catarina, na noite de segunda-feira, foram presos na tarde de ontem, segundo a Polícia Rodoviária Federal. 2 deles foram encontrados em um viaduto da BR-116, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Eles foram levados até o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil na capital. Os outros 3 suspeitos foram localizados entre a divisa de Torres, no litoral norte gaúcho, e Passo de Torres, já em Santa Catarina. Glauco, vale frisar que até agora não se sabe o valor que foi roubado em Santa Catarina. A Polícia Federal estima que foram roubados aí entre 40 e 80 milhões de reais. Ou seja, é um roubo milionário e a Polícia Federal está atuando aí fortemente para prender esses assaltantes. Pois é. Veja se, para você que nos acompanha aqui, se não tem alguma coisa interessante com relação a essa notícia e a nossa edição de ontem do Abre Aspas. Olha só, o Ministério da Educação recuou e decidiu revogar a portaria que determina o retorno das aulas presenciais das universidades a partir de janeiro, depois de uma série aí, claro, de repercussões negativas. O ministro Milton Ribeiro afirmou à CNN que irá abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico antes de tomar nova decisão. O Ministério foi criticado por universidades que se recusaram a voltar às aulas porque não consideram que este seja o melhor momento. De acordo com Milton Ribeiro, agora o Ministério vai liberar o retorno às aulas somente quando as instituições também estiverem confiantes de que as aulas podem ocorrer em segurança. Pois é, Douglas. Glauco, eu vou trazer um número aqui para você muito bacana. Em 2018, o Brasil tinha, no total, totalizando 296 instituições de ensino superior públicas, ou seja, faculdades de ensino superior públicas, seja ela estadual, federal ou municipal. No total,
tem menos de 300. E o Ministério da Educação não consegue conversar com 300 pessoas para ver quando pode voltar à aula, e agora quer se fazer um censo público. Não é mais fácil convocar aí que seja por Skype esses 300 reitores e perguntar como é que vai ser as voltas às aulas? Mas não. Soltaram uma nota, soltaram um decreto para que se voltasse às aulas no dia 4 de janeiro e, obviamente, as 300 faculdades não estão prontas para esse retorno. Enfim, o Ministério da Educação aí está a passos lentos, para não dizer quase parado, né? Olha, chega a ser engraçado isso daí, porque ontem comentávamos aqui também que no planeta Brasília se resolvem as coisas e se joga para o resto do Brasil e vamos ver o que acontece. Clara noção do pouquíssimo contato efetivo, tanto com a realidade quanto com a realidade do Brasil, que existe no momento por parte de alguns governantes lá em Brasília. Não é se tomar uma decisão e vamos ver o que acontece. Aí quando acontece alguma coisa, nossa, houve repercussão, sem contar o Ministério da Educação também, que solta tudo isso. Vamos mandando lá para eles. O que colar, colou. O que não colar, não colou. O que o Douglas falou, perfeito. Maneira tem de fazer. Agora fica com umas declarações que vamos fazer, uma coisa eleitoreira, uma coisa sem nenhum sentido para fazer. É fácil de fazer bem feito da primeira vez, como dizia minha pra lá de sábia mãe. Quer fazer bem feito? Faça bem feito da primeira vez. Aí a gente fica sendo refém desse monte de coisas, de gente que é bem pago para fazer e não faz o seu dever de casa. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou para 31 de dezembro o prazo para renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, lembra? O FIES, do segundo semestre de 2020. Inicialmente, o prazo para a renovação dos contratos assinados até dezembro de 2017 seria até 31 de outubro. Essa data foi adiada para 30 de novembro e agora para 31 de dezembro. A medida vale para contratos simplificados e não simplificados. Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SIS-FIES. Glauco, vale frisar uma parte muito importante dessa notícia. O aditamento do FIES foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. O FIES, que é o financiamento estudantil para faculdades privadas. Grande maioria das faculdades privadas fecham antes de 20 de dezembro. Portanto, você, estudante, não vai achando que sua faculdade vai atender vocês no dia 31 de dezembro, que não vão. Portanto, esse aditamento no site do governo pode ser feito sim até o dia 31, mas nas faculdades de ensino privadas, né, você tem que fazer isso antes do fechamento da faculdade, porque senão você não vai conseguir fazer o aditamento do FIES este ano. Pois é, finalmente, como todos esperam, chegou o terceiro bloco. E como eu já falei lá no começo, nós convidamos a todos vocês a participarem de uma entrevista para lá de interessante com o economista e assessor de investimento Thales Manetti. E a gente vai falar por essa grande procura pela previdência privada agora no final do ano. Além de esporte, claro, tem tempo e hoje, quinta-feira, tem a coluna Games and Tech. Tudo isso agora no terceiro bloco. Fique com a gente. Queria dar só um pulinho, meu coração que vive a pular, bem que podia me ensinar, mesmo sem sair do lugar, ele pula e me faz voar. Quando os dias em fila sem fim pularam por cima de mim, eu tive a sensação que tava grudada no chão. Eu só queria ficar bem mais leve,
saber que a espera foi breve. Furar o tempo e o espaço e pular pro seu abraço. Natal presente no coração. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país, integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Estamos de volta com o Abre Aspas desta quinta-feira e já estamos em contato aí com o economista e assessor de investimento Thales Manetti. Thales, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo e vamos começar já logo falando de uma coisa que parece que virou moda, para dizer bem, num jargão bem menos profissional, mas que está crescendo muito, que é exatamente a previdência privada agora no final do ano, novembro e dezembro. Por que isso? Por que isso está acontecendo, Thales? Muito bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É isso mesmo, né? A Previdência agora está um pouco em alta. Com essa chegada no fim do ano, todo mundo está procurando para fazer o abate no imposto de renda. Isso é muito interessante, né? O modelo mais procurado aqui por nós é a Previdência PGBL, né, que ela pode ter um incentivo, né, no imposto de renda, e até o fim do ano ela que está sendo o nosso cargo-chefe aqui. Né? E Thales, como é que funciona, bom dia, né? Como é que funciona esse sistema aí de abatimento no imposto de renda da Previdência Privada? Dá um panorama para o nosso internauta, para ele entender, às vezes o pessoal já ouviu falar ou já está procurando, como é que funciona esse esquema de abatimento do imposto de renda na Previdência Privada, para a gente entender um pouco melhor. Isso, ok, deixa eu explicar aqui um pouquinho, tá? A Previdência PGBL, ela é indicada para pessoas que fazem a declaração completa do seu imposto. Isso traz bastante versatilidade, né? Funcionários CLT geralmente têm isso, médicos, advogados, e essa vantagem ela traz que você pode deduzir do seu imposto de renda no anual cerca de 12%. Ou seja, né, se uma pessoa aí que anualmente tenha ganhado R$100 mil, ela consegue deduzir do seu imposto R$12 mil e pagar o imposto de renda apenas sobre os R$88 mil que sobram. É muito interessante isso, e para pessoas que não têm esse imposto de renda completo, nós temos também o VGBL, que não tem essa vantagem tributária, mas também serve como uma previdência. Tá? E também pessoas que tenham um PGBL e queiram investir mais do que esses 12%, ele pode ter também um PGBL, pode ter mais de um plano de previdência. Perfeito. Thales, por que agora nessa época de ano o pessoal está procurando mais a Previdência? Obviamente que a gente sabe que esse ano de 2020 foi um ano atípico, né? A gente sabe que o ano de março até praticamente outubro foi um ano completamente paralisado no Brasil, mas por que o pessoal está procurando a Previdência agora em novembro, dezembro? Existe algum motivo específico? Existe uma data boa para se investir na Previdência, para fazer esse abatimento? Explica um pouco mais para a gente também, por favor. Então, como você falou, né, nós tivemos esse ano bastante conturbado, né? Mas a Previdência também ela não deixa de ser uma boa captação durante o resto do ano, tá? Até outubro nós vemos que mais de 20 bilhões de valores foram investidos na Previdência. Agora no final do ano fica muito grande a procura pela Previdência PGBL,
que é justamente por esse limite de ano, né, pelas pessoas já saberem o quanto que elas terão que pagar de imposto, o quanto elas receberam, e aí elas já fazem esse levantamento até o fim do ano para poder abater no imposto de renda esse valor aplicado no PGBL. Perfeito. E Thales, obviamente que o senhor é economista e também assessor de investimentos. Obviamente que a gente não vai falar aqui da receita do bolo completa, mas agora se tratando de investimentos, não somente um seguro pessoal para a gente, a previdência privada tem sido aí um bom setor para se investir, visto aí a toda essa crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus? Então, a previdência, ela nesses últimos anos, o jeito de investir mudou na previdência, né? A partir de 2015, 2017, teve um movimento para mudar as proporções que pode se investir na previdência, né? Hoje nós temos previdências aqui na XP que podem investir até 100% do seu capital em renda variável, que seria ações, e também investir no exterior. Antigamente isso não era possível. Então, sim, a previdência está se tornando um produto muito mais atrativo para o investidor. Vale todo mundo ter uma previdência. Isso garante uma segurança para as pessoas, também o futuro, né? Muitos pais, avós fazem uma previdência para pagar os estudos do filho, né? Mandar ele fazer uma viagem quando tiver 18 anos. Então, sim, vale a pena. E como assessor de investimento, eu posso dar uma dica que se você é novo e tem essa previdência para o longo prazo, se arrisque um pouco mais, tá? Invista em produtos de renda variável, produtos mais arrojados, que ao longo dos anos eles tendem a se valorizar muito melhor do que fosse num CDB, por exemplo, ou numa renda fixa. Pois é, Thales, eu acho que isso daí é um grande toque que você deu e tempos difíceis, o brasileiro, a gente vem falando aqui, ele tem aprendido ao longo do tempo também diversificar investimentos, aprendeu também que o pouquinho que é hoje, aprenda a investir direito, que com certeza você vai ter um futuro muito melhor. Muito obrigado pela sua entrevista e principalmente por esse toque final aí, para você que é jovem, pense já nessa previdência que é muito importante. Nós conversamos com Thales Manetti, economista e assessor de investimento, que deu o melhor toque aí da semana para você. Thales, muito obrigado, um ótimo dia a você e toda a sua equipe. Obrigado, gente, para vocês também, bons investimentos para todos. Obrigado. Douglas, excelente isso aí mesmo, né? Exatamente. É claro que todo mundo quer pagar um pouco de menos de imposto de renda e tudo mais, mas olha, precioso esse toque. Um toque importante para você que vai declarar março, que já chegou também aí, mas você pensar numa previdência aí é uma coisa, previdência privada é muito importante mesmo. O pouquinho hoje pode fazer toda a diferença no futuro, né? Exatamente. Investimentos a longo prazo e muito importante a gente estar trazendo aí profissionais de confiança, um economista e assessor de investimentos. Então, se você gostou da entrevista, quer ter contato com o Thales, manda mensagem aqui para a nossa redação, que a gente vai estar, obviamente, a gente sempre quer esse contato e, obviamente, a gente vai ser muito grato, né, em ajudar vocês. Está aí o nosso WhatsApp, o 12 992 40 0771. Se você quiser ter um contato com o Thales, mande mensagem aqui para a nossa equipe de jornalismo. E, obviamente, a gente agradece o Thales por essa entrevista, né, Galco? Não tem a menor dúvida. E para a gente o que interessa também, é claro, sempre trazer o melhor a todos vocês. E continuando esse terceiro bloco mais flexibilizado, para usar uma palavra da moda, vamos saber como é que fica o tempo. E hoje com Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Torze. Áreas de instabilidade atuam em São Paulo e deixam um tempo instável nesta quinta-feira. O dia começou com temperaturas mínimas em torno dos 19 graus e céu com poucas nuvens em todas as regiões. Entretanto, a tendência é de que ao longo da manhã haja aumento da nebulosidade. Assim, haverá predomínio de céu nublado e a previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde. Estas pancadas poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas se manterão elevadas, com máxima prevista de 31 graus no Vale do Paraíba e Litoral Norte, 30 graus na capital paulista e no Alto Tietê e 28 graus na região da Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento, da Squitter Meteorologia, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Cristiane Nascimento. Um prazer tê-la aqui no Abre Aspas. A Cristiane Nascimento,
lá da Squitter Meteorologia. Legal de falar esse nome, né? Exatamente. Squitter Meteorologia, bacana. Nome bonito e empresa joseense que fica localizada aqui no Parque Tecnológico em São José dos Campos. O parque, obviamente, que tem essa função de tecnologia e a Squitter não é diferente. Obrigado aos nossos amigos aí da Squitter, né, Galcão? Não tem a menor dúvida, ótimo dia e ótima semana. Lembrando que amanhã a previsão, e eu tenho certeza que vocês sempre fazem isso aí, é mais caprichada, porque amanhã é a Internacional Sexta-feira. Muito obrigado, Cristiane Nascimento, e a todo mundo aí da Squitter Meteorologia. E olha só, tem muita gente esperando isso também. A 18ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, começa hoje e pela primeira vez acontecerá de forma virtual. O diretor de cinema Marcelo Machado irá coordenar toda a videografia. A cultura e as tradições de Paraty serão mostradas durante o evento. Segundo um dos organizadores, coisas interessantes vão ocorrer aí nos dias de festival e envolverão convidados nacionais e internacionais, como o escritor nigeriano Chigozie Obioma. A programação será totalmente livre e gratuita e pode ser acompanhada pelo site www.flip.org.br e também, claro, no YouTube da Flip. Esperado, muito esperado isso daí. E chegou a hora do esporte, porque ontem foi quarta-feira. E na quinta, claro, a gente precisa saber com Pedro Bavuzzo, no Linha de Frente, como foi a noite do futebol e dos esportes. Bom dia, meu amigo Pedro Bavuzzo. Fala, Glauco Tours e Douglas Cruz, seguidores da SP Rio Mais e da Think TV. Está no ar o boletim Linha de Frente com tudo o que aconteceu no esporte nesta quarta-feira. E dentre os 4 melhores da 4ª divisão do futebol paulista, 2 são da região. São José e Mantiqueira estão classificados para a semifinal da competição estadual. E como sempre, o São José sofreu, mas empatou em 1-1 com o Rio Branco de Americana no Martins Pereira. Com isso, a Águia do Vale mantém vivo o sonho de garantir o acesso à 3ª divisão no ano que vem, além do bicampeonato da competição, que conquistou no ano de 1964. Já o Mantiqueira não teve muitas dificuldades e superou o Itararé, dentro de casa, pelo placar de 3-2. Igual ao São José, a Laranja Mecânica também busca o bicampeonato na competição. O primeiro título foi conquistado em 2017. Já dentro das quadras, deu tudo certo para o São José Futsal, que venceu a ABB no tempo normal e na prorrogação por 2-0 e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista. A equipe joseense vai enfrentar o Sorocaba, que superou o Brutus Futsal na semifinal. O São José está em busca também do bicampeonato da competição. O primeiro título aconteceu em 2007. Já pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, tivemos chocolate brasileiro em cima dos equatorianos. O Palmeiras goleou o Delfim por nada mais, nada menos que 5-0 e garantiu vaga nas quartas de final da competição intercontinental. Com isso, o Verdão segue firme no sonho do bicampeonato, título que conquistou há cerca de 21 anos atrás, em 1999. O Palmeiras vai enfrentar na próxima fase o Libertad do Paraguai. E ontem também teve Brasil e Argentina em campo, e o espírito de Maradona estava junto com o Boca Juniors, que venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre. O jogo da volta vai acontecer na quarta-feira que vem, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. E pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians segurou um empate sem gols com o Fortaleza lá no Ceará. Com o resultado, o Timão segue no meio da tabela, ocupando a 10ª posição com 30 pontos. O Corinthians volta a campo no próximo domingo, dia 13, quando recebe o São Paulo na Neoquímica Arena. Bom, pessoal, este foi o Boletim Linha de Frente, trazendo tudo o que aconteceu no esporte nesta quarta-feira. Lembrando que essas e outras notícias estão disponíveis no portal da SP Rio Mais. Eu vou ficando por aqui. Pedro Bavuzzo, para o Jornal Abre Aspas.
Pois é, Pedro Bavuzzo trazendo o resumo da quarta-feira, claro, sempre muito esperada por todos os brasileiros. Dia Internacional só no Brasil de futebol. Então, fica aí o resumão. Muito obrigado, Pedro Bavuzzo. E quinta-feira também já temos aí um séquito de fãs com a coluna daquele negócio que todo mundo gosta, que é a Games and Tech, com o Armindo Ferreira. Olá, meus amigos do jornal Abre Aspas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, espero que todos que nos acompanham estejam bem em segurança. Estou aqui do meu Geek Office acompanhando tudo do mundo da tecnologia e do mundo dos games. E olha, ontem foi realizado através de uma videoconferência a partir da cidade de São Paulo o lançamento do novo aplicativo da 99, que vem com novas funcionalidades. 99 era um aplicativo para você chamar os carros, né? Para você se locomover aí entre a cidade, mas agora eles estão virando muito mais do que isso. Inclusive a cidade de São José dos Campos foi uma das poucas escolhidas no Brasil para testar um sistema de carteira digital, onde você pode usar o aplicativo do 99 para pagar contas como boleto, por exemplo, ou as próprias corridas do 99 sem precisar ficar manuseando o dinheiro. Bom, essa coletiva foi chamada para mostrar algumas novas funcionalidades, entre elas um sistema de inteligência artificial que vai monitorar todo o trajeto da viagem. Então, se você tiver uma parada em algum lugar inesperado, ou se o motorista pegar algum trajeto que não estava ali dentro do acordo, um sistema vai te perguntar se você precisa de ajuda e vai tomar medidas para te ajudar. E uma coisa que eu achei muito legal, que é um sistema de realidade aumentada, ou seja, ele projeta uma imagem sobre a realidade para te ajudar a achar o carro. Vou mostrar para vocês que fica mais fácil do que eu ficar explicando. Bom, muito bacana, né? As novidades vão aparecendo em breve aí, conforme o aplicativo for sendo atualizado. Esses grandes aplicativos aí demoram um pouco para que as atualizações aconteçam. E a gente espera, claro, que melhore aí, tendo sempre mais opções. Bom, é hora de desconectar. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá. Ô, Armindo, muito legal. Nós estamos todos muito contentes aqui no Abre Aspas com esse viés de tecnologia, com esse viés de games aí que você trouxe pra gente. Bacana a informação que você vê, já estamos aí esperando para a próxima semana. Bem bacana ter esse ponto aí de tecnologia, né, Douglas? Exatamente, é a parte tech hoje da coluna, muito bacana o Armindo trazendo aí as principais notícias e informações sobre tecnologia no mundo. Lembrando que a coluna do Armindo Games e Tech está disponível também na sua parte escrita lá no portal spriomais.com.br, onde toda semana tem novidade quentinha que o Armindo traz aqui pra gente da SP Rio. Muito bacana, né, Gal? Não tem a menor dúvida, para você que também nos acompanha pela Sync TV, canal 25 e 525 da NET, claro. Lembrando, todas as atualizações estão à sua disposição. Está na frente da televisão vendo? Pega seu telefone, pega seu computador, entra no nosso portal spriomais.com.br e tudo que nós estamos falando já está atualizado lá. Porque, claro, nós queremos é que você esteja muito bem informado. E, Douglas, vou fazer aqui uma lembrança que a gente tinha comentado aí. Durante essa semana, nós fomos convidados e agradecemos o convite aí pelo Bel Galeto de Paolo, que chegou a São José dos Campos, e nós fomos lá participar de uma degustação que foi feita para a imprensa. Aí, muito bacana, né, Douglas? Exatamente, um ambiente muito agradável, o pessoal lá nos atendeu muito bem, uma comida muito boa, então obrigado pelo convite. Nós aqui da SP Rio Mais ficamos muito felizes, obviamente, em participar desse momento aí de inauguração aqui em São José dos Campos. Muito bacana, né, Gal? Não tem a menor dúvida, o Bel Galeto fica ali na Euclides Miragaia, número 145. Para quem é de São José dos Campos fica mais fácil, passou pelo tênis, chegou na antiga caixa d'água, olhou para frente, tem o prédio novo ali de office, o Bel Galeto fica exatamente ali embaixo. Tem estacionamento ali, muito legal, e a gente agradece muito ao Edu, que nos recebeu lá, fez uma ótima, excelente apresentação do produto, está de parabéns. A despeito de pandemia, a despeito do que aí até tempos difíceis vem pela frente,
é muito bacana a gente ver que existem sim empresários empenhados em fazer com que a coisa ande, que a coisa rode aqui, trazendo empregos, trazendo qualidade de serviço. Então, isso por si só já é muito bacana, né, Douglas? Exatamente, muito bacana. E, Glauco, eu queria pedir licença para fazer hoje 2 menções também. Hoje é dia de delegado da polícia, então parabéns a todos os bravos delegados aqui de Polícia Civil, de Polícia Federal, o pessoal aqui que trabalha diariamente nessa luta aí contra a criminalidade, que a gente literalmente fala que é uma guerra. Também uma menção especial ao meu sogro, Anivaldo, que hoje está se formando oficial da Força Aérea lá em Belo Horizonte. Então, parabéns aí, Anivaldo, a você e toda a família também, minha namorada Aline Cristina. O pessoal está tendo um momento muito bacana lá em Belo Horizonte. Oh, que bacana. Douglas, adorei esse nosso final de abre aspas aqui. A gente traz notícias difíceis, notícias que às vezes não são tão agradáveis. A gente também se estressa com as coisas, mas a vida continua e bons momentos, claro, sempre existem. Transmita, por favor, ao seu sogro meus parabéns também. Eu acho, você sabe o quanto eu curto isso tudo. Muito Transmita bacana. os meus parabéns. Parabéns também a todo mundo que acompanhou o Abre Aspas de hoje. A gente tem notícias boas, notícias ruins, mas o importante é a gente sempre estar junto nesse acordo que a gente frisou muito entre nós e vocês aí de casa para assistir mais uma edição de Abre Aspas, né, Não Glauco? tem a menor dúvida. E a todos os delegados e delegadas, o nosso profundo respeito, sabedouros que somos do quão difícil é exercer condignamente esta importantíssima profissão. Fica aqui o nosso parabéns a todos vocês. E a você que nos acompanhou em mais essa edição, o nosso bom dia para você da SINC, boa tarde e boa noite também. Muito obrigado e até amanhã com mais um Abre Aspas.